Stark? I don't feel so good. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as mortes mais impactantes e inesperadas em filmes live action. Já deixando aqui um grande alerta de spoiler, hein? Do you have anything to say before sentence is carried out? I'm sorry for what I am. Número 10. Kane, Alien, o oitavo passageiro. A gente sabia que algo sério ia acontecer nesse filme de terror e ficção científica, mas não imaginávamos que seria tão nojento. A primeira morte de Alien acontece depois que Kane acorda de um coma causado pelo facehugger e senta para comer. Todo mundo está feliz, até que um dos membros da tripulação começa a passar mal. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Parece que ele morreu, mas isso é só o começo dos problemas de todo mundo. O peito dele explode e revela um filhote de alien. É uma revelação aterrorizante. Os efeitos ainda assustam até hoje. Causaram reações bem reais nos atores. Esse acontecimento desencadeia uma sequência horrível de eventos, e essa morte ainda assusta muita gente que assiste o filme até hoje. Número 9. Maggie Fitzgerald, Menina de Ouro. Se você entrou nesse filme esperando um enredo típico de esporte, provavelmente ficou chocado com o final. A personagem de Hilary Swank sofre uma lesão grave no ringue que a paralisa. Passando o resto da história no hospital, ela finalmente pede para o seu treinador, Frankie Dunn, que acabe com a sua vida. I can't be like this, Frankie. Not after what I done. I seen the world. A situação crítica de Maggie fez ela pensar em um destino bem diferente do que qualquer um poderia esperar desde o início do filme. Pode até ser um final pesado, mas também te faz refletir sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam com diferentes problemas médicos. A morte polêmica dela traz um desfecho dramático e de partir o coração para esse filme vencedor do Oscar. He gave her a single shot. It was enough adrenaline to do the job a few times over. We didn't want her going through this again. Número 8. Bruno e Shmuel, o menino do pijama listrado. Esse drama de época explora os horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto pelos olhos das crianças. Bruno acaba fazendo um amigo improvável, Shmuel, depois de encontrá-lo do outro lado da cerca de um campo de concentração. Nenhum nem o outro entendem totalmente o papel deles na sociedade maior ao redor, representando os espectadores inocentes presos num mundo despedaçado. Why do people wear pajamas all day? They're not pajamas. Well, those. We have to. They took all of the clothes away. Who did? The soldiers. The soldiers. Why? Eles acabam passando seus últimos segundos juntos quando entram na câmara de gás. Já é um momento terrível de assistir, mas fica ainda pior sabendo da idade deles. Os pais de Bruno nem conseguem chegar a tempo para salvá-lo. Muita gente que assiste ao filme provavelmente nunca vai esquecer desse clímax poderoso, completamente abalados por essas mortes. Número 7. Albus Dumbledore, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Entre as figuras mais importantes da saga, Albus Dumbledore não sobrevive à sexta entrada da série. A sua morte ocorre pelas mãos de Severus Snape em um confronto tenso. Severus. Please. Avada Kedavra. O mentor e amigo morre sem que Harry Potter consiga ajudá-lo. Isso também representa uma grande vitória para os Comensais da Morte e Voldemort, sendo um grande revés para o mundo bruxo como um todo. As atuações essenciais de Michael Gambon e Alan Rickman são cruciais para criar o impacto dessa cena emocionante. O desempenho do último, em particular, é brilhante, mostrando um dos seus momentos mais cativantes na tela. Use my own spells against me, Potter. Yes. I'm the Half-Blood Prince. Número 6. Wolverine, Logan. A
Aparentemente encerrando a história de Wolverine, Logan dá ao herói titular uma última chance de provar o seu valor. Situado no futuro, ele enfrenta o clone X-24 em uma luta brutal na floresta. Depois de ser empalado em uma árvore, o protagonista sobrevive com a ajuda da poderosa Laura. Os dois, então, compartilham um momento emocionante, antes de Logan sucumbir aos ferimentos. O talento de Hugh Jackman torna essa cena uma das melhores dele como personagem. Mesmo com os planos do ator de voltar ao papel, essa continua sendo uma sequência impactante, apresentando a morte de um super-herói lendário. Número 5. Todos no carro. O nevoeiro. Nesse clímax de horror, os sobreviventes restantes do filme parecem estar presos no carro, pensando no que fazer a seguir. Decidindo tomar uma medida drástica, o grupo opta por se matar, em vez de morrer pelas mãos dos vilões interdimensionais do filme. David executa os outros passageiros e se prepara para ser levado pelas criaturas. Quando a neblina finalmente se dissipa, o exército aparece e revela que a segurança estava a apenas alguns minutos de distância. O herói percebe as suas ações precipitadas em uma cena perturbadora. O personagem de Thomas Jane grita em desespero, completamente arrasado, e no seu momento mais baixo. O filme todo termina com um dos maiores golpes emocionais da história recente do cinema. Número 4. Charlie Graham, Hereditário. Are you okay? It's hard to breathe. Depois que a sua irmã Charlie teve uma reação alérgica, Peter a levou para procurar atendimento médico. Charlie abre a janela do carro para tomar um pouco de ar, mas o carro desvia para evitar um cervo e um poste telefônico arranca sua cabeça. A morte de Charlie é especialmente horrível e o seu irmão nem consegue lidar com essa morte, ficando em silêncio, encarando o vazio. Sendo a cena crucial do filme, essa sequência garante que ninguém seja mais o mesmo após a tragédia. Pode ser que depois de assistir a isso, você não queira mais colocar a cabeça para fora da janela do carro tão cedo. Hereditário é mestre em criar essas reviravoltas desconfortáveis, trazendo um senso de terror para o público a cada momento. Well, now your sister is dead. And I know you miss her. And I know it was an accident. And I know you're in pain. And I wish I could take that away for you. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did. But your sister is dead. Número 3. Metade da humanidade. Vingadores, Guerra Infinita. You should have gone for the head. Depois que Thanos reúne as joias para sua manopla, ele estala os dedos e metade da população desaparece. O resultado é uma das cenas mais perturbadoras do universo cinematográfico Marvel. Muitos dos Vingadores, completamente atônitos, assistem impotentes, enquanto seus amigos viram pó, chocando até mesmo os fãs mais casuais das séries de super-heróis. Ver o sumiço de heróis como Pantera Negra e Homem-Aranha é angustiante, deixando os heróis remanescentes em um estado de desespero. I don't feel so good. A morte de Peter Parker realmente coloca toda a situação em perspectiva, enquanto ele desaparece nos braços de Tony Stark. Ver pessoas tão poderosas se desfazendo ainda nos afeta profundamente, superando até mesmo as mortes de Viúva Negra e de Tony Stark em Ultimato. Número 2. John Coffey, A Espera de um Milagre. O personagem de Michael Clarke Duncan faz milagres nessa adaptação da história de Stephen King. Mesmo estando atrás das grades, John Coffey aproveita ao máximo a sua sentença de morte, curando várias pessoas. What did you just do to me? I helped it. Fica evidente que o prisioneiro também é inocente do crime, mas isso não impede as autoridades de executá-lo. Incapazes de salvar Coffey, os guardas são obrigados a prosseguir com o ato em uma sequência angustiante. O clímax do filme mostra que A Espera de um Milagre foge dos clichês comuns de fantasia. Ele também aborda a triste realidade de pessoas inocentes sendo executadas, proporcionando aos espectadores uma dose dura de realidade no processo. Please, Paul. Don't put that thing over my face. Don't put me in the dark. I was afraid of the dark. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Goose, Top Gun. O parceiro de Maverick morre num acidente trágico que abala as estruturas dele. Goose, you're gonna have to punch it down. I can't reach the ejection handle.
Eject! I'm trying! Eject! Eject! Watch the canopy! Brooks, um sonho de liberdade. Incapaz de sobreviver do lado de fora, o ex-presidiário dá um fim dramático à sua vida. Rue, Jogos Vorazes. Em um ataque surpresa, a competidora recebe um ferimento fatal de lança. It's okay. You're okay. You're okay. You're okay. Neil Perry, Sociedade dos Poetas Mortos. O estudante rejeita os planos do pai numa decisão drástica e dolorosa. Tom Blake, 1917. Um emocionante acidente de avião leva à morte inesperada de um bravo soldado. Am I dying? Yes. Yes, I think you are. Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Malcolm Crowe, O Sexto Sentido. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Se você não sabia dessa surpresa antes de assistir ao filme, considere-se um sortudo. O amado thriller de M. Night Shyamalan apresenta uma das revelações mais impactantes de todas. Malcolm Crowe, o psicólogo infantil que ajuda o personagem de Haley Joel Osment, na verdade, está morto o tempo todo. O tiroteio no início do filme resultou na sua morte, transformando completamente o significado de cada cena posterior. Os espectadores podem assistir a primeira sequência novamente, agora com uma apreciação renovada pelo material, captando o verdadeiro impacto da reviravolta. Com essa revelação, a tragédia do personagem de Bruce Willis se intensifica, oferecendo aos espectadores uma das surpresas mais impactantes já vistas. Live long and prosper. E aí, qual é a cena de morte que mais chocou você? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.